Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. O dólar sobe e atinge R$ 5,20 na máxima do dia. Ministra da Agricultura afirma que já há consenso para a retirada temporária de PIS/COFINS sobre etanol. Banco Mundial prevê queda de 5% no PIB brasileiro em 2020. A projeção indica a maior recessão do país nos últimos 120 anos. E você vai ver também que uma frente fria passa entre hoje e quarta-feira pelo centro e sul do Brasil. São previstas rajadas de vento superiores a 170 km por hora em algumas regiões. A ABIMAQ pede antecipação do Plano Safra e o setor agro pleiteia queda de juros junto ao governo. Você vai ver também que analistas de mercado projetam os efeitos no setor de carnes do Brasil depois da confirmação de gripe aviária nos Estados Unidos. Mercado e Companhia já está no ar. Devido aos impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira deve cair 5% este ano, segundo o relatório do Banco Mundial sobre a América Latina divulgado ontem. Se a projeção da instituição for confirmada, essa vai ser a maior recessão enfrentada pelo Brasil em 120 anos. De acordo com o relatório A Economia nos Tempos da Covid-19, divulgado pelo Banco Mundial, o Produto Interno Bruto do Brasil deve recuar 5% este ano, refletindo os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Se a projeção da instituição for confirmada, essa vai ser a maior recessão enfrentada pelo país nos últimos 120 anos. Já para os anos seguintes, o Banco Mundial projeta uma alta de 1,5% no PIB do Brasil em 2021 e um avanço de 2,3% em 2022. Na última semana, em videoconferência com os senadores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou a possibilidade do PIB brasileiro recuar até 4% em 2020, conforme uma fonte ouvida pela agência Estado mencionou. Na avaliação do ministro, isso poderia ocorrer se a paralisia provocada pela pandemia do novo coronavírus se estender por mais 3 ou 4 meses, depois de julho. E vamos ao mercado financeiro, porque toda essa preocupação com o cenário da Covid-19 também colaborou para esta alta do dólar aqui, que supera mais de 2%. Moeda voltou ao patamar de R$ 5,20. Neste exato instante, R$ 5,20 mais 5. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, você acompanha aqui, tem queda de 0,97% aos 76.926 pontos. Com essas incertezas, o dólar subiu e o efeito para o mercado agrícola a gente vai saber agora. Vamos conversar com Glauco Monte, diretor de commodities da INTL FC Stone, que fala ao vivo conosco. Glauco, boa tarde. Qual é o efeito desse dólar a 5,20 para o mercado agrícola neste início de semana, hein? Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que o dólar, nesse momento, claro que o produtor ele olha também para a questão de custo, que boa parte dos custos são dolarizados, mas sem dúvida nenhuma que ele acaba ajudando, né, os preços em reais a se suportarem, né? Hoje a gente vê a Bolsa de Chicago caindo um pouco nesse início de semana, mas essa alta do dólar acaba compensando essa queda da Bolsa de Chicago e, na verdade, foi o dólar que fez com que os preços em reais atualmente, né, eles estejam aí nos patamares mais altos que a gente já tenha visto aí nos últimos anos. E como é que está o apetite de compradores e vendedores neste patamar de dólar para este início de semana? Olha, Kelly, a gente tem visto essas altas do dólar, ele tem incentivado, principalmente os produtores, mas também os compradores, a realizar negócios, principalmente quando a gente está falando dos próximos anos, né? Antecipação de algumas vendas. Claro que quando a gente fala, por exemplo, da troca, como eu comentei, como os custos também são dolarizados, a gente tem que avaliar essa relação entre os insumos e a commodity. Mas, no geral, esse patamar mais alto do dólar, ele tem incentivado o produtor a buscar a antecipação, a buscar alguns negócios, garantindo esse preço em reais, como eu comentei, é o preço real mais alto que a gente já viu na história. Bom, diga pra gente agora para o milho. Diante dessas novidades em relação ao OPEP, cortando a produção diária de petróleo nos meses de maio e junho também, isso pode dar um fôlego ao biocombustível lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e afetar positivamente os preços? Olha, Kelly, a gente tem dois fatores aí para a questão do milho. Como você comentou muito bem,
o milho não é só alimento, né? Assim como outras commodities, ele está muito relacionado ao setor de energia e principalmente aos Estados Unidos, que é um dos principais consumos dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil ainda, né? É o etanol. A gente tem ao lado positivo desse corte da OPEP, que tem mexido no preço do petróleo, né, ajudando a recuperar um pouco o preço do petróleo, que estava muito baixo. Mas, do outro lado, também, assim, tem um impacto da quarentena e essa movimentação das pessoas nos Estados Unidos. Refletiu, por exemplo, no relatório da última sexta-feira, o consumo menor de etanol e o aumento do estoque final, né? Então, cuidado, porque no caso do milho, apesar do dólar ser positivo para a gente, também as exportações e o preço no mercado interno, o milho nos Estados Unidos vai plantar uma área bem grande, talvez uma das maiores da história dos Estados Unidos, com uma demanda deles, que é a demanda do etanol, ainda um pouco menor, reduzida devido aos efeitos da quarentena. Bom, a tendência para o milho, na sua visão, é qual de agora em diante? Aqui tem uma tensão muito forte por parte dos compradores para entender se há uma mudança na curva de preço do milho de agora em diante, Glauco. Olha, Kelly, eu peço, uma coisa que eu peço sempre é muita cautela, né? A gente tem um cenário atual, você tem a safrinha, assim, a gente está acompanhando a safrinha, os números da safrinha, mas o mercado internacional está aí dizendo o seguinte, no caso, vamos separar, no caso da Bolsa de Chicago, a gente pode ter uma pressão por conta dessa questão que eu falei para você, apesar do petróleo, você tem a redução da demanda e o aumento da área que vai ser plantada, né? Por outro lado, você tem o dólar que está se fortalecendo e favorece o preço da exportação. A minha sugestão, como eu já comentei, não só para os produtores, mas também para os consumidores, é trabalhar com algumas ferramentas que deixem ele um pouco mais flexível, né? Que deixem ele com garantias de preço mínimo ou até alguma proteção de preço, que é o caso das opções, por exemplo, e hedge na Bolsa de Mercados Futuros, para ele não tomar uma decisão e ficar totalmente oposto à movimentação do mercado. Bom, essa é uma situação bem importante da gente observar. Glauco, outro tema que eu gostaria de abordar com você ainda no início é que na sexta-feira de feriado, o USDA confirmou um caso de febre lá na gripe aviária, melhor dizendo, lá nos plantéis dos Estados Unidos, atingindo uma granja de perus, e há uma grande preocupação sobre o efeito disso nas exportações, por exemplo, de carnes dos Estados Unidos. A FC Stone acredita que esse caso de gripe aviária nos Estados Unidos pode impactar a demanda pelo grão lá no país e isso mudar um pouco esse mercado de grãos? Que a gente tem que acompanhar muito de perto, né? Se isso se alastrar de maneira um pouco mais séria, você pode ter, sim, problemas na demanda, que já tem algum problema, como eu falei, na questão do etanol, né? Sim. Mas também daí você teria na questão da ração. Por outro lado, o Brasil é um grande player, um grande participante aí no mercado internacional de carnes, né? E qualquer retirada de volume que você tenha do mercado internacional, eu acredito que seja de certa maneira positivo para o Brasil, o mercado de carne, né? Então você tem essas duas relações, mas sem dúvida nenhuma que não é um momento muito interessante para a gente ter outros problemas que afetem a demanda, e a gente sabe que o preço lá na Bolsa de Chicago, ele reflete muito o que está acontecendo no mercado americano, né? E qualquer redução em demanda nesse momento agora só vai ajudar a manter os preços na Bolsa de Chicago um pouco mais baixo, compensado pela alta do dólar. A gente está mostrando na tela dólar a 5,20, né? Essa preocupação com a Covid afetando o mercado de câmbio, e olhamos muito para a formação de preços de alguns produtos, exemplo de grãos, que é o que você está analisando aqui. Do ponto de vista de compra de insumos, alguma anomalia ou o ritmo de compra está seguindo normal? A relação de troca ainda é favorável? Como é que está a situação, Glauco? Olha, Kelly, a relação de troca ela tinha piorado um pouco, claro, porque como eu comentei aí, é preço em dólar contra preço em dólar, né? Então você não tem o favorecimento que a gente tem, por exemplo, na venda de reais, quando você não está considerando o câmbio, né? Então, assim, mas tem acontecido, os negócios têm acontecido dessa maneira, as antecipações, as compras de insumo. Eu acho que o produtor, ele, de certa maneira, ele tem que continuar caminhando com a produção dele, plantando, e acho que vai continuar, né? Mesmo com esses efeitos que a gente vê negativos, a gente sabe que é um setor que dentro dos setores da economia talvez seja o setor que vai sofrer menos, não que não vá sofrer alguma coisa, e encontrar algumas oportunidades, né? Que a gente vê, seja na exportação, seja no mercado interno, nesse momento
eu acho que vai se recuperar mais rápido também, caso tenha algum problema. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou na última semana a presença de gripe aviária H7N3 altamente patogênica em uma granja comercial de perus, na Carolina do Sul. Segundo o órgão do governo norte-americano, este é o primeiro caso confirmado em aves comerciais no país desde 2017. A Lídia Pimentel, da Agrifato Consultoria, que é analista de mercado, explica o que podemos esperar de implicações aqui para o mercado de carnes do Brasil depois desta notícia. Vamos conferir. Hoje estou aqui no meu home office para comentar sobre o caso confirmado de gripe aviária em perus de uma granja comercial nos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que junto com isso aí já vem aí a liquidação desse rebanho, né? O abate desses animais para evitar a disseminação. E se essa ação for eficiente, provavelmente nós não veremos mais problemas, uma extensão maior desse problema lá no mercado norte-americano. Se essa contenção não tivesse sido eficiente, ou se esse problema já tivesse alastrado, a doença já tivesse disseminado, porque a gente sabe do problema de migração de aves que traz a disseminação aí da gripe aviária. Mas se esse problema não tivesse sido restrito, não tivesse ficado restrito apenas a esse ponto, provavelmente a gente poderá ver um problema de liquidação de rebanho maior lá nos Estados Unidos. O mercado norte-americano, que é um dos maiores produtores e consumidores de carne de aves, né, de carne de frango. E aí, obviamente, a gente chama um pouco a atenção aqui para o mercado brasileiro, né? Nós sabemos que os Estados Unidos são grandes consumidores também desse produto, então pode ser que os Estados Unidos precisem achar novos parceiros para importar, mas isso é tudo, por enquanto, especulação, né? Por enquanto a gente ainda não tem uma confirmação aí de uma extensão maior para esse problema, isso seria num segundo momento. Isso poderia beneficiar, caso essa conjectura ela se confirmasse, isso poderia ajudar aí o Brasil a achar novos parceiros comerciais e aumentar as exportações no médio e longo prazo. A gente sabe que a doença é bastante infecciosa, tem uma capacidade de transmissão bastante alta, então ela é bem perigosa aí para os rebanhos comerciais. E a gente, como grandes produtores, grandes exportadores, acabaria levando a melhor nessa, né? Poderíamos incrementar e aumentar a nossa fatia de carne de frango exportada. Tá bom? Então essa é a notícia aí para começar a semana. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse há pouco que trabalha para tentar antecipar o Plano Safra 2021. A afirmação foi feita em uma transmissão ao vivo pela Band News. Tereza afirmou que uma antecipação seria bem-vinda, porque traz uma perspectiva para que os produtores comecem o plantio do próximo ciclo em setembro. Ela disse, isto está em discussão, se vai ou não ser antecipado. Há muitos pleitos de todas as áreas no governo e não só da agricultura. Estamos discutindo isso há um bom tempo, mas precisa bater o martelo, disse a ministra Tereza Cristina. A antecipação do Plano Safra para garantir ao produtor mais previsibilidade também é defendida pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, João Marquesan. Vamos ver o que ele disse em vídeo enviado aqui ao Mercado e Companhia. A indústria de máquinas, representada pela BIMAC, que hoje são mais de 8.000 empresas, e que compõem só de máquinas agrícolas, nós estamos falando de 750 empresas no Brasil, que estão firmes, produzindo máquinas e implementos agrícolas para que os agricultores possam semear, plantar e preparar os seus campos. Neste momento, nós temos que ter medidas anticíclicas no agronegócio, que é urgentemente a antecipação do Plano Safra no que tange, pelo menos, ao investimento. Nós temos recursos sobrando do Moderfrota, mas as taxas não estão mais condizentes com o atual momento em relação à taxa de inflação e a Selic que nós temos hoje, que é 3,75, com possibilidade de reduzir mais ainda, porque a inflação vai cair. Temos também, por outro lado, medidas anticíclicas, que é capital de giro para as empresas poderem continuar financiando seus estoques, financiando sua produção. Capital de giro esse compatível também com
atual momento que nós precisamos dar esse start de medidas anticíclicas para que o Brasil volte a crescer novamente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou hoje de uma videoconferência com a Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria de Trigo. Na conversa, Maia disse que a Câmara deve aprovar nesta semana o projeto de lei que estende o auxílio emergencial de R$ 600 para profissionais do agro. A gente volta a Brasília, onde a repórter Paola Puenca acompanhou toda essa informação e traz para a gente os detalhes. Boa tarde mais uma vez, Paola. Boa tarde de novo, Kellen. Boa tarde também para quem nos assiste. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi questionado a respeito da extensão deste auxílio de R$ 600 que devem ser pagos por 3 meses para algumas categorias de profissionais do agro, como agricultores familiares, feirantes, técnicos agrícolas e pescadores. Ele disse que o projeto deve ser votado ainda nessa semana. Ele foi aprovado por unanimidade no Senado na semana passada, até porque o projeto partiu do Senado, e para que haja esse pagamento para agricultores, para feirantes, é necessário que caia uma das restrições que estão em vigência agora, que fala sobre os rendimentos tributáveis dessas pessoas que podem receber o auxílio emergencial. É preciso que, em 2018, essas pessoas não tenham recebido mais do que o limite colocado pelo Imposto de Renda de Pessoa Física, que está em aproximadamente R$ 28 mil. Com a aprovação deste projeto de lei, então, agricultores poderão ter acesso, outros setores também, como fisioterapeutas, diaristas, manicures, outros setores poderiam ter acesso também a esse auxílio emergencial. A Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive, entrou com uma emenda para esse projeto, pedindo para que a seleção dos agricultores familiares seja feita pela certidão de aptidão ali do PRONAF, porque, de acordo com a forma que estava ali no projeto de lei, seria muito difícil que esse dinheiro chegasse realmente já a todos os agricultores que já estão operando no PRONAF. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.